A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Está início mais uma EBD em Estudo. Esse canal é gravado na Assembleia de Deus, aqui em Parnamirim, RN, Natal. Ele é puxado pelo pastor Assis. Eu me chamo irmão Salomão, professor aqui da EBD. Está comigo o professor Eduardo. É um prazer, Eduardo, ter aqui conosco. Amém. Obrigado, professor Salomão. É um prazer estar com todos aqui no canal EBD em Estudo. A lição que nós vamos comentar é a lição número 5. Lição número 5. Quando a gente comentar essa lição, eu peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e comente. Quando você curte a aula, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas e assim o Evangelho vai alcançar os quatro cantos da terra. A lição número 5 ela tem como o tema o juízo contra Sodoma e Gomorra. A primeira base da lição você vai encontrar lá no textuário da lição, que está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 32, que nos diz assim: Disse mais, ora, não se ire, ó Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se achará ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Gênesis capítulo 18, versículo 32. A verdade prática nos diz assim: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer seu juízo é sem misericórdia. Quando ele não quer, quando ele não aceita, o seu juízo é sem misericórdia. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância, é que vai dar estudo, que vai fortalecer o estudo dessa lição tão maravilhosa. Você vai encontrar lá em Gênesis, capítulo 18, do versículo 23 ao versículo número 32. Leia com seus alunos. É importante essa leitura, muito importante. A introdução da lição, o autor da lição, ele nos diz que nessa lição nós vamos estudar Gênesis capítulo 18. O patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaac. Foi quando os 3 anjos aparecem ali para anunciar o nascimento de Isaac. Nós sabemos que ali, entre os 3, um deles era que a gente chama de teofania, Deus em forma angelical. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve como alegria aqueles visitantes celestiais. Ele recebe com alegria, recebe de uma forma maravilhosa. A gente vai ver isso na lição. Entre as boas novas de quê? Do anúncio do nascimento do filho de Abraão, surge também uma revelação assustadora. Que revelação é essa? A iminente destruição das cidades Sodoma e Gomorra. Ali quando os anjos do Senhor avisam a Abraão da destruição da cidade, das 2 cidades, Sodoma e Gomorra. E diante desse, destaca-se o coração intercessor. Há um destaque no autor da lição e também na Bíblia sobre o coração intercessor de Abraão, que ele intercede perante Deus. Ele coloca-se na brecha e intercede pelos justos que ali se encontrava, que habitava no meio daquele povo. Um coração intercessor, um coração que ora e intercede, é fundamental, principalmente nos dias de hoje. Devemos ter esse coração intercessor. Não é isso, professor Eduardo? Exatamente. Dando continuidade a esta lição, vamos entrar agora nos tópicos, né? O tópico de número 1, que tem por título Os anjos visitam Abraão. E o primeiro subtópico, Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. O nosso professor Salomão já bem falou aqui na introdução a respeito de tudo o que se sucedeu nesse encontro de Abraão com os 3 anjos, né? Que é
bem definido e bem detalhado aqui nesse primeiro tópico, primeiro subtópico, que diz que Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. Está descrito no capítulo de número 18 do livro do Gênesis, né, onde os anjos primeiramente anunciam que Abraão será pai, não é, que Sara dará à luz a um filho, e é um episódio que todos nós conhecemos, onde Sara ri, né, a gente vai ver no versículo de número 15 do capítulo 18, Sara negando, né, não me ri porquanto temeu, e ele me disse, não digas isso porque riste. Né? Levantaram-os ali os varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando. Então, logo após esse relato onde Sara ri da promessa que Deus faz ali, da vinda de um filho para eles, eles se dirigem a Sodoma e Gomorra. Né? E logo depois, a gente vai ver isso no segundo tópico, o Senhor vai falar dos seus planos e vai revelar os planos que ele tem para com aquela cidade. Então, esse primeiro subtópico nós vemos a visita do anjo e a respeito do episódio onde é revelado que eles terão um filho e que os anjos se dirigem a Sodoma e Gomorra. Amém. O segundo ponto, olha, note que nesse estudo a importância de entendermos melhor sobre esse estudo da lição, com esse tema tão maravilhoso aqui que a gente está vendo, um tema que mostra o juízo contra Sodoma e Gomorra. E entendemos como Deus faz as coisas. E ele nos traz aqui grandes conselhos de ensinamento que esses homens da fé, eles viveram e dessa vivência, dessa comunhão com Deus, dessa superação, através de superar as lutas, a dificuldade, aprendemos que devemos andar em comunhão com Deus. E esse segundo ponto, ele mostra uma qualidade, diz assim, a hospitalidade de Abraão. Como ele recebeu ali os anjos, como foi recebido. Por toda lição, ele diz que o patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão, ela prepare o pão, recebeu da melhor forma possível. Ele mesmo corre até o curral e escolhe uma vitela e ordena que seja preparada, ali, cozida, seja pronta, feita com muito carinho. Mas você pode dizer, mas o que podemos aprender com isso? É receber bem as pessoas. Muitas vezes a gente pode dizer, não, mas hoje está difícil receber bem as pessoas por causa do perigo que nos rodeia a todo canto. Mas mesmo assim devemos receber bem as pessoas. Não de cara feia, não de todo jeito, mas receber bem as pessoas é fundamental. Precisamos aprender com Abraão a arte de atender bem as pessoas, receber bem. Logo que parece estar esquecido nos dias atuais, parece estar esquecido nesses dias atuais. Ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda melhor, é de uma atitude melhor ainda. Quer dizer, o patriarca ofereceu melhor aos visitantes, o melhor. Isso é uma lição de vida para nós. Muito a lição de vida para nós. Enquanto eu estava ali, eles desfrutavam do alimento e da hospitalidade dos homens que perguntaram a Abraão, onde está Sara? A atitude que eles perguntaram, onde está Sara? Naquele tempo, as mulheres não eram vistas quando tinham homens desconhecidos, elas não eram vistas, se afastavam, porque não pertencia, principalmente à família, ela se afastava. Mas certamente ele sabia que ela estava escutando tudo à porta da tenda. Por quê? Porque ali existia Deus em forma angelical. Deus sonda os corações, sabe de tudo, ele conhece tudo. Então os visitantes falaram a Abraão, eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Ele anuncia que essa era uma promessa mais aguardada de Abraão e Sara.
Eles aguardavam essa promessa e Deus cumpriu com a sua palavra. E aqui chega a promessa. Mas o ponto principal desse segundo ponto é a maneira que Abraão recebeu os visitantes. Recebeu bem e deu o melhor que ele tinha na sua casa. Professor Eduardo. Amém. E o terceiro subtópico número 3, fala sobre o riso de Sara, né? E aqui a gente pode ler os versículos de número 14 e 15 para termos uma visão mais clara sobre esse fato, né? No versículo número 13 diz: E disse o Senhor Abraão: Por que se riu Sara, dizendo? Na verdade, o versículo número 12, né? Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti este tempo de vida, e Sara terá um filho. Glória a Deus. Então a gente vê, né, que Sara, ela escutou a conversa, né, entre o Senhor e Abraão, e entre os anjos e Abraão, e ali ela se questionou, né, da situação. Ela sabia que ela já era velha, já era de idade, né, assim como Abraão também, e a dificuldade que houve para também ser gerado o filho a partir da sua serva, né, de Agar. Então, ela riu-se, e ali, mesmo ela estando naquela situação, mas como diz o nosso autor aqui, o pastor Elinaldo, né, Deus, ele viu fé dentro do coração de Sara. Então, mesmo assim, mesmo ela rindo, né, mas a fé, ela foi gerada ali dentro do coração dela. E mesmo em meio àquela situação em que Abraão e Sara se encontravam de velhice, mas eles creram na promessa do Senhor, e assim foi cumprido na vida de Abraão e Sara. E posteriormente, né, o filho foi gerado nos ventres de uma mulher já envelhecida, de um pai já envelhecido. Mais um milagre, né, que o Senhor realizou agora na vida de Abraão e de Sara. Amém. Com isso concluímos o primeiro tópico da lição. A gente viu os anjos visitam Abraão. Vimos Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. Vimos a maneira que Abraão recebe os anjos com muita hospitalidade. E o riso de Sara. O segundo tópico tem como tema: Deus anuncia seus planos a Abraão. Primeiro ponto, o anúncio da destruição. Olha, Deus não passa pano, ele aceita o pecado. Deus anuncia o anúncio da destruição, veio sobre uma terra, as duas cidades ali, que andava totalmente em pecado. Aí o autor da lição ele vai aqui para Jó. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. A gente viu nas lições anteriores sobre o tio e o sobrinho, que entre os seus pastores houve essa desavença, essa contenda. Então decidiu separar depois de uma desavença entre os seus pastores. Mas o patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher em primeiro. Se tu for para a direita eu vou para a esquerda. Ele deixou Ló escolher. Este viu somente a beleza, muito cuidado, das terras férteis, e decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma, justamente a cidade que Deus já tinha determinado a destruição dela por causa dos seus pecados. E lá não sabia que eram os habitantes de Sodoma, que eram maus. Olha aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 13, que diz assim: ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor.
Então, ali em Sodoma e Gomorra, era a prostituição já tomava conta ali, o pecado tomava conta. Isso subiu aos olhos do Senhor, então Deus simplesmente determinou a sua destruição. E ele anuncia essa destruição a Abraão. Esse anúncio foi dado. Abraão recebeu esse anúncio e precisou tomar uma atitude. É isso, irmão, professor Eduardo? Exatamente. Dando continuidade ao tópico 2, né, o tópico subtópico de número 2 também. Tem por título: O pecado leva à destruição. E a gente vai ver que o Senhor ele aplica a sua justiça, né, em vários momentos na Bíblia Sagrada. A gente vê que a palavra de Deus nos diz que ele aplica a sua justiça, seja a um homem, né, a palavra diz que um homem de dura cerviz, né, será quebrantado de tal maneira que não haja conserto. Então isso aí é a aplicação da justiça de Deus sobre a vida de um homem. Um homem que não aceita a exortação, a palavra de Deus, a exortação do Senhor, para que ele venha mudar a sua vida. Ele vai se quebrar de tal maneira que não haja conserto. A gente vai ver episódios de cidades, como foi Sodoma e Gomorra, né, o Senhor aplicando a sua justiça sobre essas cidades, né, que havia já extrapolado o limite da iniquidade. Né? E também vamos ver o Senhor aplicando a sua justiça em nações, como foi no episódio de Nínive, né, onde Jonas foi levado até Nínive para pegar aquela nação ali, e a nação se arrependeu. Né? Mais na frente, anos depois, a nação vai voltar a decair, e aí aquela nação ela é destruída, a justiça do Senhor é aplicada sobre aquela nação. E por fim a gente vai ver a justiça do Senhor ser aplicada sobre toda a terra. Né? Após a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a terra também será aplicada a justiça do Senhor. Então a justiça de Deus ela não falha, ela é certa. E assim, né, como o próprio subtópico diz, o pecado leva à destruição. Então aquele que pratica o pecado não tem outro destino certo a não ser a destruição, seja aqui na terra ou seja na eternidade, como a palavra de Deus diz. Né? Um lago de fogo que arde, né, onde há fogo, há ranger de dentes. Então, a justiça de Deus ela não falha. Se o indivíduo não receber a justiça aqui na terra ainda também, não é? Porque muitas vezes a gente colhe as consequências do pecado ainda em vida, ainda aqui na terra, e outros somente lá na eternidade. Não é? Mas a justiça ela é aplicada. O pecado ele é como um cartão de crédito que você usa agora, mas a fatura vem. A fatura sempre vem, e se você não pagar essa fatura, ela vai acumulando, os juros vai aparecendo, mas em algum momento você vai pagar essa dívida. Né? Então, o pecado de Sodoma era imenso, e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. O Senhor ele anuncia a Abraão seus planos, o que é que estava preparado para aquela cidade. Aí a gente vai ver a intercessão de Abraão para não somente com o seu sobrinho Ló, mas também para com toda aquela cidade. A gente vai ver agora nesse próximo subtópico. Né, professor? É verdade. Eu estava vendo aqui que interessante é a linha de um ponto para o outro, é bem próxima, né? O nosso pastor, o pastor Rinaldo, fez uma linha bem próxima. Ele dá uma sequência aqui maravilhosa. Se você ficar ligado, você vai entender muito bem a lição. Porque no terceiro ponto ele vai falar sobre a intercessão. Justamente que Abraão intercede pelo povo lá de Sodoma e Gomorra. Mas por quê? Porque Deus aqui em Gênesis capítulo 18, note que a partir do versículo 20 o Senhor disse: porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave, muito grave. É diferente dos dias de hoje? Não. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então a iniquidade só aumenta. Mas um dia o nosso Deus vai dizer basta. Basta.
Um dia vai dizer basta. E ele vai chegar com o juízo sobre os pecadores. E a intercessão de Abraão foi imensa. A decisão já estava tomada, mas Deus revela o seu servo, o juízo que estava por vir a Sodoma e Gomorra. Deus revela a Abraão sobre esse destino. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se em posição de um intercessor. A gente fica pensando assim, Abraão foi um intercessor, maravilha. Mas você entender a posição de Abraão, que ele se colocou diante, entre Deus e Sodoma e Gomorra. Ficou no meio ali, intercedendo pelo povo. Por um povo mau, perverso, mas também por aqueles que estavam ali, que não estavam praticando a iniquidade. Foi o ponto principal da intercessão de Abraão. Os que não estavam andando em pecado, em iniquidade. Então, Abraão intercede por esses crentes que não estavam lá ainda no meio daquele povo. Ele diz aqui, ele suplica o favor do Senhor pelos habitantes das cidades que eram justos e que seriam destruídos juntamente com os ímpios. Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe os justos nas cidades. Tal atitude revela um coração justo, bom do patriarca. Coisa que precisamos ter, um coração puro, justo e bom. Ele foi um intercessor, pediu compaixão e misericórdia e graça a Deus em favor dos inocentes. Será que oramos hoje pelos inocentes? Será que nas nossas orações a gente intercede pelas crianças que perecem no mundo hoje? É preciso ter esse coração intercessor. A iniquidade da cidade de Sodoma e Gomorra era tão grande que deu origem ao termo sodomita. A gente conhece esse termo muito bem hoje. É uma referência aos moradores da cidade de Sodoma. Os que praticam o sodomismo é contra a palavra do Senhor, é contra Deus. O Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma e Ló encontra-os e convida-os para passar a noite em sua casa. Mas sabe o que fizeram lá os moradores? Quiseram ter a companhia dos anjos com eles. E isso causou, até Ló ofereceu as suas filhas para proteger os visitantes. Mas ali era um anjo de Deus. E os mensageiros de Deus ferem de cegueira aqueles homens ímpios de Sodoma. Olha só. Mas o ponto-chave principal desse ponto aqui, esse terceiro ponto aqui, encerrando o segundo tópico, é a intercessão de Abraão por aqueles que estavam lá nas cidades, que andavam em comunhão com Deus. Devemos sim interceder pelo povo de Deus, aqueles que levam a mensagem, que andam pelos 4 cantos da terra, os missionários que levam a mensagem, precisa sim da nossa intercessão, da nossa oração. Glória a Deus. Agora, partindo para o último tópico, o tópico de número 3, tem por título A Destruição de Sodoma e Gomorra. E é interessante que muitas vezes passa despercebido alguns detalhes da palavra de Deus. E quando a gente lê esse texto sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, a gente só vê a justiça de Deus. Deus ele foi firme ali para cumprir a sua justiça sobre aquelas cidades que estavam devastadas pela devassidade, pela violência, e por tudo que desagradava a Deus. Mas a gente vê nesse episódio não somente a justiça de Deus, mas também a misericórdia de Deus. Quando Abraão ele começa a sua intercessão, ele fala para o Senhor que se tivesse 50 ali, o Senhor não destruísse a cidade. E aí o Senhor fala, se tivesse 50, eu não destruiria a cidade. Depois ele baixa para 45, o Senhor fala assim, se tivesse 45, eu destruiria. Se tivesse 40, aí depois vai para 30, para 20, e por último por 10. E o Senhor, ele fala, se tivesse 10 justos, ele não destruiria a cidade. Ou seja, se tivesse 10 pessoas dentro de uma cidade inteira, o Senhor ele pouparia aquela cidade inteira por amor aos 10. Então a gente vê o tamanho da misericórdia do Senhor, irmão Salomão,
por causa de 10, não destruiu a cidade inteira. Grande é a misericórdia, mas aquela cidade estava mergulhada numa iniquidade tão grande que nem 10 justos tinha naquela cidade, né? E o Senhor, ele aplicou a sua justiça ali. E o primeiro subtópico fala, né? Deus, ele é fogo consumidor. Deus, ele é amor. E por amor aos 10 que se houvesse ali naquela cidade, ele não destruiria a cidade, mas não havia os 10 que foi feito na oração intercessora de Abraão, né? E ali o fogo desceu sobre aqueles que ali estavam. E a gente vai ver que o Senhor, em todo o tempo, ele procura se chegar, né, ter um relacionamento com a sua criação. Mas a gente vai ver, né, que após a queda do homem ali no Jardim do Éden, a gente vai ver a humanidade mergulhar numa corrupção geral, né, até vir a destruição com as águas do dilúvio. Ali quando o Senhor levanta Noé para construir uma arca. E a partir da família de Noé é gerado todo o povo, né, todos os descendentes, de toda a humanidade, ali de Sem, de Cã e de Jafé. Então, o Senhor, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E no tempo certo, a sua justiça, ela é aplicada, né? Em Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29, diz: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então nós não devemos pegar somente pelo lado que Deus é amor. Ah, Deus é amor, Deus ama qualquer um, de qualquer jeito, né? Não é assim, a gente não deve chegar até o Senhor de qualquer jeito. A gente deve chegar a Ele com reverência, com respeito, com honra, que Ele merece, né? Toda honra, toda glória e todo louvor. Realmente, Ele é amor. E o próprio João escreve que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele é o próprio amor, né? Mas Ele também é justiça, e Ele é fogo consumidor. E nós devemos ter bastante cuidado com aquilo que nós entendemos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a gente não pense que a gente possa chegar diante do Senhor de qualquer jeito. É verdade. O segundo ponto, uma catástrofe sem igual, uma destruição sem precedente que aconteceu. O autor da lição, ele diz que não sabemos quantas pessoas tinha na cidade, habitavam ali em Sodoma e Gomorra. Quantas? Mas provavelmente havia um número elevado de pessoas, a gente sabe muito bem disso. Tinha muitas. Tipificando também, como o professor Dado falou aqui, sobre um dilúvio, quando somente Noé e sua família, 8 pessoas, sobreviveram àquela destruição através das águas. E também aqui em Sodoma e Gomorra, o autor da lição, nosso pastor Elinaldo, ele diz que Ló e sua esposa e suas 2 filhas saíram com vida de lá. Não morreram através do fogo. E os genros de Ló zombaram dele. É diferente dos dias de hoje? Não é diferente. Quando o evangelho é pregado nas ruas, nas praças, nas cidades, nos países, muitas vezes serve de chacota, de riso. Quando a gente fala que Cristo está voltando para buscar a sua igreja, algumas pessoas riem, mas ela está duvidando da palavra do Senhor. Deus vem buscar a sua igreja. Vai haver o arrebatamento da igreja. Se você não estiver escrito no livro da vida, você não vai ser chamado, não vai ser salvo. Então, é hora de entregar o seu caminho ao Senhor. Então, essa destruição veio à cidade, causou mal. E só a Ló, sua esposa e suas 2 filhas saíram de lá com vida. Mas teve uma que vem nesse terceiro ponto agora com o professor Eduardo. Não é isso, professor Eduardo? Exatamente. Terceiro subtópico fala: transformada em estátua de sal. Né?
E a gente sabe que pecado não é somente fazer aquilo que não agrada a Deus, mas também desobedecer a Deus também é pecado, né? Foi por causa da desobediência que Adão foi lançado fora do jardim do Éden, né? A desobediência a Deus também é pecado. E a palavra foi dada a Ló e a toda a sua família, que eles saíssem, né, daquela cidade, no versículo 17 do capítulo 19, e diz assim: aconteceu que, tirando-os fora, né, foi necessário o anjo tirar eles para fora da cidade. Disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda a campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E a gente vai ver que a mulher de Ló, ela desobedece a palavra do Senhor que foi dada a eles, né? A ordem era que eles saíssem de lá e não olhassem para trás. E quantas vezes, né, Deus nos tira de determinada situação, de determinado lugar, né, de determinado vício, de determinadas práticas que não agradam a Deus, e muitas vezes a gente quer olhar para trás, a gente quer flertar com o passado, com aquilo que nós fazíamos que não agradava a Deus, né? E quando o próprio Senhor ele nos deu uma nova vida. O apóstolo Paulo vai falar muito bem sobre isso em 1 Coríntios 5,17, né? Se eu não me engano, não me falha a memória. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós agora vivemos em novidade de vida. As coisas velhas que nós praticávamos, que nós fazíamos que não agradavam a Deus, elas agora não fazem mais parte da nossa vida. Né? Segunda Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 17, exatamente. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós agora andamos em novidade de vida. Não devemos esquecer aquelas práticas que não agradavam a Deus, aquilo que nós fazíamos, né, que muitas vezes agradava o nosso corpo, trazia prazer para nós, mas devemos deixar essas práticas para trás e viver em novidade de vida. A mulher de Ló, ela não quis a novidade que o Senhor tinha preparado para eles, e ali ela resolveu olhar para trás, lembrar daquilo que ela viveu ali, né? Porque Ló e sua família eles já estavam integrados ali naquela cidade, né? A gente vai ver Ló à beira, sentado à porta da cidade, ali mostra, né, uma interação. As pessoas que ficavam ali na porta da cidade eram pessoas que tinham um certo poder ali dentro daquela comunidade, dentro daquela cidade. Então mostra que Ló ele estava bem integrado ali. Né? Quando Ló sugere que levem as filhas dele, é algo que nos assusta aos olhos quando a gente lê algo desse tipo, né? Mas também mostra que Ló e sua família estavam ali bem integrados naquele ambiente. Né? Por mais que eles fossem, que Ló fosse um homem justo, mas eles estavam ali no meio de uma comunidade contaminada pelo pecado. E era necessário que eles saíssem dali e vivessem uma nova vida que o Senhor iria preparar para eles. Mas por causa da desobediência, por causa de olhar para trás, desobedecer a palavra que foi dada a eles, a esposa, a mulher de Ló, se transformou em uma estátua de sal. E naquele momento a cidade foi destruída pelo enxofre. E até os dias de hoje existe enxofre naquela cidade. E ela não é habitada por causa da quantidade de enxofre que existe ali naquela região. Irmão Salomão? Nasce nadinha lá, né? O local lá é seco, nenhuma planta nasce, seco mesmo. O pecado que faz é a simbologia do pecado, né? Seco, morto mesmo. Bom, chegamos à conclusão da lição, uma lição tão boa, tão maravilhosa, e aprendemos nessa aula de hoje que Deus é bom, Deus é maravilhoso e a sua benignidade dura para sempre. Dura para sempre. Salmo 136, versículo 1. Mas a sua longanimidade tem limite. Tem limite, sim. As cidades de Sodoma e Gomorra viviam em prática do pecado. A gente viu muito bem sobre isso.
de uma magnitude grande mesmo, o pecado tomava conta. E o Senhor deu tempo que se arrependessem. Como dá ainda hoje, nos avisa, nos alerta e nos mostra o caminho. Ele dá tempo, ele avisa. Mas não ouviram a voz de Deus e nem a de Ló. Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, olha, o juízo divino não tarda, que jamais venhamos a nos esquecer do amor de Deus e da severidade do Eterno. Jamais devemos esquecer. Deus é amor, sim, mas não se esqueça também, Ele é fogo consumidor. E Deus não coabita com o pecado, Ele não se mistura com o pecado, porque Ele é santo e quer que todos que cheguem perante Ele têm que ser santo, resguardado, limpo, purificado, para encontrar com Cristo na glória. Amém? Com isso concluímos essa lição. Eu espero que você tenha gostado. Curta aí a aula e comente, fique conosco. E já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém. Deus abençoe a todos.